Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E antes de começarmos esse vídeo, nos ajude a compartilhar, fazer com que esse canal alcance mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus, por ensinamentos de doutrinas que são conforme a palavra de Deus, e faça com que o nome do Senhor Jesus seja expandido através também desse canal. Então, no vídeo passado, no vídeo anterior, nós vimos um pouco a respeito da Reforma Protestante. Como essa reforma influenciou tanto religiosamente quanto a sociedade de forma geral. Nós vimos também as perseguições trazidas pela Igreja Católica, o quanto ela havia se afastado da presença do Senhor através de doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, através também de um afastamento da Sagrada Escritura. A Bíblia não era mais o único instrumento de ensino, de repreensão e de conhecimento da Igreja de Cristo. A Bíblia Sagrada não podia ser lida por qualquer pessoa, não podia ser vista a não ser pelas autoridades, o clero, o alto clero, que eram pessoas capacitadas para entender, segundo eles, para compreender a Escritura e para ensiná-la também às outras pessoas. Então, nem todos tinham acesso à Bíblia Sagrada, nem todos poderiam conhecer a palavra de Deus, e havia também aquele conceito da fé implícita. Então, não necessitava que você conhecesse a fé, mas sim que você concordasse com ela. Então, se você concordava com a Igreja Católica, você tinha fé, e essa fé era o suficiente para que você fosse salvo. Então, não necessitava você ter conhecimento, estudar, se dedicar, se esmerar na Sagrada Escritura. Só precisava que você concordasse com a Igreja Católica, com seu magistério. E a partir daí você participava dos sacramentos, que são 7 para eles. E fazendo assim, você seria salvo e manteria-se salvo caso não desobedecesse ou caso não cometesse nenhum pecado mortal, que inclusive também com as indulgências poderia ser perdoado. Então, nós vimos esses erros teológicos, nós vimos a necessidade de nós retornarmos à Escritura, de nós voltarmos ao conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós veremos um pouco a respeito de algumas doutrinas que também são essenciais para nós, que somos reformados, para nós que somos cristãos, conhecidos como calvinistas, né? Apesar de que eu creio que Calvino não se agradasse desse termo, porque era um termo ofensivo na época, porque essas doutrinas não foram criadas por Calvino. Elas foram desenvolvidas, elas foram melhor preparadas, organizadas por ele, mas ele não foi quem criou, quem formou essas doutrinas. Essas doutrinas são bíblicas. Essas doutrinas estão presentes nos textos de Paulo e em vários outros textos das Escrituras. Então, essas doutrinas não são de Calvino. Nós chamamos de calvinismo porque foi ele quem melhor organizou. E no decorrer do tempo, até após a morte de Calvino, surgiram alguns discípulos de um homem conhecido como Jacó Armínio, que nasceu em 1560, em uma cidade com um nome um pouco difícil, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, a cidade de Odenwalter é um nome assim, um pouco complicado, mas ele disseminou algumas doutrinas que são diferentes das doutrinas comuns na época, que era a doutrina reformada. Não se tinha arminianismo na época. Então as únicas doutrinas que tinham era aquela doutrina que era diferente da Igreja Católica, que era as doutrinas da graça, as doutrinas reformadas, que voltavam para Paulo, que eram também trazidas, aperfeiçoadas por Agostinho, e logo após também Tomás de Aquino e várias outras pessoas que eram teólogos, servos de Deus, tementes, piedosos, que fizeram com que essa doutrina fosse bem organizada, fosse bem tratada no decorrer da história. E não foi Armínio quem criou o arminianismo, assim como não foi Calvino quem criou o calvinismo, mas foram seus estudantes. Armínio era professor de universidade, Armínio ele dava aulas, e nessas aulas ele trazia alguns ensinamentos esses que, posto em questionamento, ele não quis trazer à tona, mas que foram trazidos à tona através dos seus discípulos, dos seus pupilos, que mais à frente foram conhecidos como remonstrantes. Remonstrantes por quê? Porque eles queriam trazer outras doutrinas, fazer com que a igreja protestante da época reformada vissem aquelas doutrinas que, na verdade,
não eram também tão recentes assim. Boa parte dos ensinamentos de Armínio eram também ensinamentos trazidos pela Igreja Católica. Por isso, esse arminianismo, na sua época, foi extremamente rejeitado pela Igreja, pelos reformadores, e por isso houve a necessidade de fazer um sínodo, fazer uma reunião entre várias igrejas da sua época, para que fosse discutido esses temas, que é conhecido como Sínodo de Dort. Isso porque eles se reuniram na cidade de Dordrecht. Eita, meu Deus, que nomes difíceis. E eles se reuniram lá para tratar a respeito desses ensinamentos trazidos pelos remonstrantes, que estavam causando confusão na igreja e eram muito similares aos ensinamentos da Igreja Católica. Então, esses pontos, conhecidos como pontos do arminianismo, e assim como os 5 pontos do calvinismo, não foram necessariamente criados com o objetivo de, como posso dizer, já algo estabelecido antes dessa discussão, mas foi discutido depois como resposta aos pontos do arminianismo. Então, mas como vamos tratar a respeito dos pontos do calvinismo, isso é importante nós sabermos, que não foi Armínio nem Calvino que desenvolveram esses pontos. O material desenvolvido por Calvino nós temos hoje. Infelizmente, as pessoas acham que as institutas da religião cristã falam apenas sobre predestinação. Na verdade, elas falam a respeito de muitos outros temas teológicos, entre o qual predestinação não é o maior, mas muitas pessoas criam esse espantalho, que o calvinismo só fala a respeito de predestinação. Quando o calvinismo, na verdade, não se trata apenas de uma doutrina, de um ensinamento, mas é uma cosmovisão, uma visão de mundo que trata a respeito de vários temas teológicos. E é sobre isso que nós vamos tratar, a respeito dos 5 pontos do calvinismo. Então, os 5 pontos do calvinismo são esses: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Depravação total parte da ideia bíblica que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós caímos juntamente com Adão, e o nosso arbítrio, que em Adão era bom, era perfeito, não havia interferência nenhuma humana, ou seja, Adão tinha esse livre-arbítrio, essa decisão de escolher entre pecar e não pecar, desobedecer ou não desobedecer a Deus. E esse arbítrio, após a queda, após ele escolher desobedecer a Deus, esse arbítrio se tornou debilitado. E a partir daquele momento, ele já não mais tem esse arbítrio livre. Como Martinho Lutero dizia, ele passou a ter um arbítrio escravo. Então todas as suas decisões após a queda de Adão passaram a ser decisões pecaminosas ou inclinadas para o pecado. Não significa que você não possa fazer nada de bom, mas significa que tudo o que você faz, mesmo que seja bom, mas o pecado está entrelaçado com as suas atitudes, porque a partir da queda todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Sem uma ação sobrenatural de Deus, sem uma intervenção de Deus, nós estamos totalmente mortos, incapazes de fazer aquilo que é bom perante Deus. Logo após vem a eleição incondicional. E o que é essa eleição incondicional? Deus escolhe quem será salvo independente das suas ações. Não é o homem que faz alguma obra ou que faz alguma coisa, ou não é algumas pessoas ou todas as pessoas que têm algo de especial em Deus para que Deus intervenha e o salve. Mas na verdade, todos os homens estão em pé de igualdade, todos estão mortos e todos estão em pecado. Mas Deus, pela sua graça, decide pela sua misericórdia salvar alguns desses homens e fazer com que esses homens sejam reconciliados em Deus. Quanto aos outros, Deus, ele permite que eles continuem no seu estado de pecado. Então, sem uma intervenção de Deus, sem essa graça incondicional de Deus, essa eleição incondicional de Deus, não há salvação de forma nenhuma. Então, todos estariam condenados, todos estariam entregues aos seus próprios pecados. Mas porque Deus é um Deus bom e gracioso, ele decidiu tirar de dentre todos esses pecadores alguns que não pelas suas obras, mas pela bondade de Deus foram resgatados dos seus pecados. Logo após,
nós vemos a expiação limitada. Expiação essa que na verdade é o sacrifício de Cristo Jesus, que é suficiente e aplicável apenas ao seu povo, aqueles que ele escolheu, a sua igreja, aos eleitos, individual e coletivamente, a sua igreja. E isso é importante nós vermos, porque até na oração de Jesus, ele mesmo diz: eu não rogo pelo mundo, mas pelo que o Pai me deu. Então, Jesus não está dizendo que a sua eleição, que a sua intercessão é por todas as pessoas do mundo, mas ele está dizendo que ele escolheu, dentre todo o mundo, morto nos seus delitos e pecados, um povo pelo qual ele morreria e faria com que esse povo fosse salvo dos seus pecados. Vocês podem dizer, é injustiça da parte de Deus. Deus não pode escolher alguns em detrimento de outros. Mas se você olhar em todo o decorrer da história bíblica, o Senhor escolhe um povo. No caso no Antigo Testamento, o povo de Israel, que não tinha nada que se destacasse das outras pessoas, eles eram idólatras do mesmo jeito. E esse pequeno povo é o povo escolhido por Deus até chegar a Jesus Cristo, onde esse espaço, onde essa eleição que era destinada apenas a um povo, passa a alcançar também muitos outros povos, todas as nações, também através da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, essa ideia de que Deus não pode escolher alguns em detrimento de outros, não seria válido nem no próprio Antigo Testamento, onde ele escolheu um povo em detrimento de vários outros. Então, o Senhor tem os seus eleitos, o Senhor tem a sua igreja. Nós não sabemos detalhadamente quem são todos os eleitos. Nós não podemos olhar para uma pessoa e dizer, essa daqui é eleita, essa daqui não é. Mas o Senhor pode. Ele escolheu. Ele, antes da fundação do mundo, se relacionou conosco, teve intimidade conosco e nos salvou dos nossos pecados, fazendo com que nós fôssemos escolhidos por Deus. E quando eu falo nós, eu me refiro a todos aqueles que estão inclusos no corpo do Senhor Jesus Cristo. Logo após, nós vemos a graça irresistível. Nós vemos que nós não podemos resistir à graça de Deus. Não significa que em algum momento nós não façamos isso. Porque eu tenho certeza que se você não nasceu no contexto de igreja, se você vivia no mundão, você não queria sair de lá. Não era intenção sua deixar as suas festas, deixar os seus costumes que estavam bons para você. Talvez você já tenha até tido propostas de chegar diante de Deus, de alguém dizendo, creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados. Mas você não queria fazer isso. Você talvez até tenha dito, deixa para depois. Não quero agora. Não quero. Está entendendo? Não significa que em algum momento a gente não resista. Mas essa resistência nossa não será eterna. Aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são eleitos em Cristo Jesus, eles podem sim resistir, mas essa resistência será quebrada diante da graça do Senhor Jesus Cristo. Dizer que Deus seria injusto se ele chamasse ou se ele convencesse a nós e não deixasse que nós tivéssemos esse livre-arbítrio de escolher ou não escolher, é ser incoerente quando você ora para que uma pessoa seja convertida por Deus. Então, se Deus não pode interferir no livre-arbítrio de alguém, então ele não poderia fazer com que alguém fosse convertido. Você não poderia orar dizendo, Senhor, converte a minha mãe, converte o meu pai. Deus diria, não posso converter porque ele tem que exercer o livre-arbítrio dele. Mas não é o que acontece. O Senhor, ele nos faz livremente. Nem ele age contra a nossa liberdade, nem ele age contra a nossa vontade, nem deixa de ser soberano, porque ele tem todo o poder, ele tira reis, coloca reis, ele molda a nossa vontade para que seja agradável a ele. E isso é louvável. Um Deus que faz isso não é um Deus injusto, mas é um Deus santo e bom, porque mesmo querendo fazer o que é mal, o Senhor nos convence a fazer aquilo que é bom, segundo a sua santa vontade. E por último, nós vemos a perseverança dos santos. E o que é essa perseverança dos santos? Aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que foram chamados por Cristo Jesus, permanecerão santos até o fim. Não significa também que nós, em algum momento da nossa vida, logo após a nossa conversão, nós não podemos ser enfraquecidos na fé, não podemos nos afastar da presença do Senhor por algum tempo, mas significa que, mesmo nos afastando, mesmo nos distanciando, o Senhor nos trará de volta ao seu convívio. Seria praticamente aquilo que aconteceu com o filho pródigo.
O Senhor nos resgata, o Senhor nos liberta e o Senhor nos traz de volta à sua presença. Então esses são os 5 pontos do calvinismo. Esses são os 5 pontos pelos quais os remonstrantes lutavam contra, pelos quais os remonstrantes tentavam trazer de volta aqueles ensinamentos da Igreja Católica, do livre-arbítrio e desse arbítrio que Deus não poderia fazer nada se não fosse pela nossa vontade. Então seria uma vontade humana que se sobrepunha à soberania de Deus, que Deus não poderia, e que o homem também teria esse mérito, essa graça resistível, além de poder resistir à graça, ele tinha também uma capacidade de fazer algo que é bom e agradar a Deus, mesmo não sendo salvo, e nós lutamos contra isso. Nós que somos descendentes da Reforma Protestante, lutamos contra esse pensamento de uma liberdade libertária, de uma liberdade que tenta sobrepujar a soberania de Deus. Um dos principais temas de João Calvino e das suas institutas não era necessariamente a predestinação, mas a soberania de Deus, a grandeza de Deus, mesmo em detrimento de uma vontade humana que é contaminada pelo pecado. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha sido de instrução para você, para que você veja como não há sentido em um ser humano ser totalmente autoritário e manipular até mesmo o próprio Deus para tentar parecer mais livre, para tentar parecer mais justo, quando essa liberdade muitas vezes só é uma desculpa para praticar o pecado. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida.